Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites deste dia 2/8, domingão de jogos. Copa do Brasil, Campeonato da Suécia, Supercopa da Holanda, Argentina, muitos jogos interessantes. Eu vou passar o meu planejamento de trabalho para vocês, todas as análises aqui, beleza? E tudo que eu pretendo fazer no dia de hoje, tanto para live quanto ao vivo, para você fugir de todas as complicações. Lembra que a aposta não é investimento, é para maior de 18 anos e no QR Code que está aí abaixo você tem acesso a todos os nossos serviços, beleza? O grupo gratuito, todos os grupos, cursos, tá tudo aí, é só clicar. E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o gostei para você me dar aquela moral. Então, sem enrolação, bora lá. Para começar, a gente tem um jogo aqui do AEK contra Orgright. Eu acredito que seja assim que fala. Bom, o AEK vem numa campanha até interessante esse ano na Suécia. Tá aqui na sexta colocação. Em 14 jogos são 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Marcou 18 gols, sofreu 18. Não é tão over, porém a mesma quantidade de gols que marca, ele sofre também. Em casa ele tem um retrospecto aqui de 3 vitórias e 3 derrotas. Fora de casa aqui, o Orgright é o terceiro pior visitante. E na classificação geral aqui, ele vem na vice-lanterna com apenas 10 pontos, marcou 14 gols e sofreu 33. Então aqui o que é que eu quero? Essa cotação de 1,45 do AEK permite a gente fazer duas coisas. Vencer um dos tempos, que vai estar provavelmente numa cotação ali próxima de 1,20, 1,18. O que é vencer um dos tempos? Ele precisa vencer ou o primeiro tempo ou o segundo tempo. Mas como é que funciona isso? Às vezes, se ele perder o primeiro tempo por 1-0, se ele fizer um gol no segundo tempo, vai dar nós. Por quê? 1-1 no placar geral, só que ele venceu o segundo tempo, porque ele fez um gol e não tomou nenhum. Então é vencer um dos tempos ali, beleza? Acho bem interessante essa operação. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 10 jogos que a gente vê de interessante. O AEK não perdeu nos últimos 5, menos de 3,5 gols na partida nos últimos 4, é o que a gente viu que ele é uma equipe mais over, porém mais de 1,5 nas últimas 9. Então, mesmo não vindo ali uma linha tão esticada, 2 gols pelo menos sai. Agora olha o Orgright, sofreu um gol ou mais nos últimos 9, sofreu um ou mais gols no segundo tempo nos últimos 9, não venceu nos últimos 9 jogos e sofreu 2 ou mais nos últimos 8 jogos. Então realmente é uma equipe bem ruim. Se a gente puxa aqui ela fora de casa, olha aqui, perdeu de 2-0, de 3-0, de 2-0, de 2-0 e de 4-0. Então são 5 derrotas seguidas sem marcar nenhum gol, tá? E o AEK aqui em casa ele vem de 3 vitórias, 2-0, mas aqui são 2 amistosos, né? 3-2, na verdade um amistoso só que duplicou, né? Pela liga aqui, ele tinha perdido para o Sirius por 3-0, mas o Sirius aqui é o líder da competição. Então aqui, o que eu indico para vocês? Apesar do Orgright ser uma equipe bem fraca fora de casa, eu acho que de 1-4 gols aqui seja interessante. Então, pro AEK marcar pelo menos um golzinho, no máximo 4, beleza? E um dos tempos são as duas operações mais seguras para a gente trabalhar. PSV e AZ. Aqui é Supercopa da Holanda. O que significa isso? O AZ foi campeão da Copa da Holanda e o PSV foi campeão da Liga. Então aqui a gente tem a Supercopa da Holanda, beleza? Jogo único, não sei se vai ser na casa do PSV ou se vai ser em algum campo neutro, acredito que seja em algum campo neutro, né? Porém a gente vem com a cotação de 1,53 para o PSV. No confronto direto, o PSV aqui leva uma vantagem muito forte, 2-1, 5-1, 2-2, 2-1, 5-1, 4-0, 2-1 e o AZ venceu aqui em 2022, tá? Então, irmão, isso aqui pra mim é um joguinho de gols, na minha humilde opinião, tá? Vai voltar agora o campeonato, então a gente não sabe muito bem como é que estão as equipes, porém pra mim é jogo de gols. Olha a média aqui, 4,50 do PSV nos últimos 10 jogos, não tá contando a temporada passada, e o AZ aqui 3,70. São equipes realmente muito over gols. Média bizarra de marcar aqui, olha, logo no começo do jogo, no final do jogo. Então, para mim aqui, por ser Copa, jogo único, final, eu vou aqui te indicar ambas equipes marcam a 1,44 ou então até o 2,5 gols, a 1,36. Mas eu prefiro esse ambas equipes marcam a 1,44. Palmeiras e Fortaleza, agora a gente se depara com a cotação do Palmeiras a 1,22, tá? Loucura. Beleza, o Fortaleza é um time de Série B, é um time que não vem numa fase tão interessante. Palmeiras vem numa fase melhor, é o líder do Campeonato Brasileiro, mas, cara, 1,22 é uma odd de um time super favorito, que não dá a bola para o adversário, que não dá chance. E eu não acredito num jogo assim. Eu acho que o Fortaleza pode sim criar algumas jogadas de perigo, pode ter algumas chances. Pelo que eu lembro, o histórico entre eles sempre é jogo de gols. Vamos dar uma olhada, ó. 4-1, 2-1, 2-2, 3-0, 2-2, 3-1, 1-0, 3-0, 4-0. Então, assim, eu acho que o Palmeiras não perde esse jogo. Eu acho que o Palmeiras sim é favorito. O Palmeiras tem tudo para marcar. Porém, uma cotação dessa esticada eu não concordo. Eu acho um pouco loucura, tá? Fortaleza fora de casa pela Série B
Na verdade, pela Série B no geral, ele vem aqui de algumas vitórias, uns empates, umas derrotas, né? Uma campanha mediana. Somente jogando fora de casa na Série B, ele perdeu de 2-1 para o Vila Nova, perdeu de 1-0 para o Goianiense e 2-1 para o Vitória na Copa do Nordeste aqui, acho que na semifinal, né? Ou na final, não sei. 1-0 ganhou do Náutico e empatou com o CRB. Então, o máximo que ele perde é por um gol de diferença. Ah, Gabriel, mas está pegando adversários inferiores ao Palmeiras. Sim, mas vamos dar uma olhada aqui o Palmeiras em casa. Palmeiras em casa perdeu para o Atlético, ganhou de 1-0 o Cidade Chapecoense, meteu 4-1 no Júnior aqui, tudo bem. Perdeu para o Cerro e empatou com o Cruzeiro aqui em 1-1, beleza? Então assim, ó, é o Palmeiras que dentro de casa também não faz aqueles placar elástico. Então eu gosto aqui de um handicap a favor do Fortaleza. Com essa linha aqui esticada, a gente consegue puxar um handicap mais 3,5. Handicap mais 3,5, ou seja, o Palmeiras pode vencer até por 3 gols. 3-0, 4-1, 5-2, que ainda dá a gente. Só se o Palmeiras vencer por 4 ou mais gols de diferença que a gente perde. Então, handicap para o Fortaleza eu gosto. E agora eu gosto de linhas para o Palmeiras. Quais são elas? Palmeiras para ter mais escanteios no primeiro tempo, deve ser um amasso aqui. O Palmeiras produz muitos cantos em casa, então, ou para ter mais escanteios no primeiro tempo, ou a linha de mais de 2,5 no primeiro tempo. E eu gosto também, cara, por Palmeiras marcar de 1 a 4 gols. Também gosto dessa linha de 1 a 4 gols, vai estar pagando algum torneio de 1,16, eu acho, por aí, tá? Pode pegar talvez ali Palmeiras para marcar e dupla chance, mas ela tá bem baixinho. A vitória eu evitaria, tá? Eu prefiro ali pegar, às vezes, só um golzinho do Palmeiras mesmo, de 1 a 4, alguma coisa desse tipo, e os escanteios. Aqui no jogo do News Old Boys contra o Boca Juniors, é um jogo que eu vou deixar pro ao vivo. Mirassol e Grêmio jogaram agora recentemente, jogam de novo. O Mirassol meteu 2-1 na sua casa, né, em cima do Grêmio. Porra, o Grêmio, cara, vem de um jogo ridículo contra o Bolívar, onde ele perdeu por 1-0 dentro de sua casa, perdeu um caminhão de gols e foi eliminado de forma vexatória. Pelo Brasileirão, empatou em casa também com o Fluminense em 1-1, tinha perdido fora de casa e perdeu para o Mirassol. Então são 4 jogos aqui desde o retorno da Copa em que o Grêmio não ganha. 3 derrotas, 1 empate apenas. Já o Mirassol, apesar de estar na zona de rebaixamento do Brasileirão, já vem de uma vitória por 2-1 dentro de sua casa sobre o Remo, empatou fora de casa com o Vasco da Gama, venceu o Grêmio em casa e perdeu só de 1-0 para o Paranaense aqui, que é o melhor mandante da competição. Então o Mirassol vem numa fase interessante, tá em casa e, cara, eu gosto demais desse time do Mirassol, eu vou buscar aqui um gol da equipe do Mirassol, beleza? Outra linha que eu gosto, 5 cantos do Mirassol. Mais de 4,5 escanteios a favor da equipe do Mirassol, para mim tem extremo valor. O Mirassol em casa é muito forte, para mim o Grêmio não vai deixar de sofrer um gol aqui e vai tomar uma pressãozinha. Chapecoense e Cruzeiro, aqui eu não vou estender muito, tá? O Cruzeiro voltou aqui a jogar muito bem, o elenco completo do Cruzeiro é um baita elenco. O Cruzeiro vem aqui de uma vitória sobre o Curitiba por 1-0 fora de casa, uma vitória muito importante, perdeu para o Botafogo aqui, mas estava sem Matheus Pereira e sem Gerson, tá? Então o Cruzeiro aqui já teve o retorno de Matheus Pereira, de Gerson, de Lucas Romero, jogou o William. Irmão, esse time do Cruzeiro aqui é sensacional, uma defesa muito forte com o Fabrício Bruno, com o Jonathan Jesus. Então, na minha opinião aqui, a Chapecoense, lanterna do Brasileirão Série A, que vem num confronto direto aqui, onde o Cruzeiro na casa, em sua casa, venceu por 2-1, tá? Acho bem difícil, cara, a Chapecoense aguentar. E mesmo sendo a Copa do Brasil, um jogo difícil, a gente tem uma cotação de 1,83 para o Cruzeiro. Então o que eu quero buscar? Cruzeiro ou empate. Simples, tá? Descer Cruzeiro ou empate, vai estar ali 1,30. 1,30 para o Cruzeiro não perder esse jogo, para mim tem muito valor para duplar com qualquer coisa. Eu gosto também de cartões. Chapecoense tem uma média legal de cartões e o Cruzeiro é muito over cartões. Então eu gosto aqui, talvez, de ambas as equipes, cada uma tomar 2 cartões. Interessante também, tá? Olha outra média que é massa. O Cruzeiro, ele marca muito no HT. Olha aqui a média de gols no primeiro tempo do Cruzeiro. 90% na verdade dos jogos da Chapecoense teve gol no primeiro tempo e 90% dos jogos do Cruzeiro teve gol no primeiro tempo, ou seja, dos últimos 10 jogos, 9 da Chapecoense e 9 do Cruzeiro teve gol HT. Isso é muito interessante, tá? Olha aqui, a média boa de marcados e sofridos no primeiro tempo. Então fica de olho nesse gol HT. Aqui pré-live esse gol tá... não tem a odd, mas deve estar ali 1,35, 1,40. Então olha ali, cara, o jogo com 15 minutinhos, já tá aquela pressão, ataque dos dois lados, jogo interessante. Eu acho que é interessante esse golzinho HT, beleza? River Plate e Rosário Central. Cara, o River Plate tem se reforçado muito bem para essa temporada. Pegou o Otamendi, o Ángel Correia, né, que jogou muito tempo ali, a vida toda praticamente no Atlético de Madrid. Tem jogador de seleção argentina, Montiel. Baita time esse do River, tá? Vai chegar forte para essa Sul-Americana. Aqui na classificação, nesse retorno, né, aqui no Clausura, a gente vê que o River vem de 2 derrotas, as duas por 1-0, e o Rosário aqui um empate, uma derrota. Então, são 2 times aqui que não fizeram muita coisa até o momento não, né? Pô, o Rosário aqui empatou em 0-0, perdeu por 2-1 para o Belgrano. O River Plate perdeu para o Rinásia e perdeu em casa para o Barraca Central. Então, eu prefiro aqui trabalhar ao vivo esse joguinho.
Internacional e Corinthians aqui para mim é um dos jogos mais difíceis de se analisar no dia de hoje. Para mim é um jogo muito complicado, um jogo bem difícil, um jogo que não dá para saber o que pode acontecer. Porque olha o Internacional, cara. O Internacional, antes da parada para a Copa, ele tinha perdido por 3-1 para o Bragantino e por 2-0 para o Vitória. Voltou da parada da Copa, ele perdeu para o Cruzeiro na sua casa sem jogar nada, perdeu aqui para o Atlético Paranaense e, cara, fez um excelente primeiro tempo contra o Flamengo, depois ali entregou um empate. Então, é difícil saber se o Inter vai conseguir jogar bola nesse jogo contra o Corinthians ou não, porque o Corinthians vem muito bem. O Corinthians aqui, ele vem de um empate em 0-0 contra o Atlético Paranaense, onde o Corinthians poupou para esse jogo, tá? Um jogo bem importante, empatou fora de casa com o Bahia, venceu o Remo e vinha aqui de uma vitória fora de casa contra o Grêmio também, venceu o Atlético Mineiro em casa. O Corinthians vem subindo na tabela, esse time do Diniz está se entrosando, está se encaixando, então acho bem interessante aqui esse Corinthians para hoje. Então eu não sei, cara, como é que vai ser o Internacional. Se ele vai conseguir propor jogo, se ele vai conseguir pôr uma pressão. Então eu acho esse jogo muito difícil de analisar. Esse jogo também, em exclusivo, vou deixar ele pro ao vivo, tá? E Lanús e Córdoba aqui, eu acho bem interessante a gente trabalhar um golzinho da equipe do Lanús. Lanús em casa é muito forte, vem muito bem na Sula, então um golzinho da equipe do Lanús, beleza? Assim a gente fecha o nosso vídeo, deixei aí várias oportunidades. No QR Code aí tá o nosso grupo totalmente gratuito, onde eu vou trabalhar durante o dia, beleza? Então deixa o gostei, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!